Bem-vindos ao Sem Fronteiras. Hoje eu trouxe vocês para fazer uma viagem comigo. Eu estou fazendo uma viagem curta e a gente está visitando a Itália. E eu estou falando a gente porque tem um convidado especial que vai estar comigo nessa jornada. Essa é uma viagem bem curta, então eu não vou fazer os vídeos como eu normalmente faço, andando pela cidade, comentando. Então eu vou gravar as imagens para vocês, porque nós estamos de férias, né? Então nós vamos curtir as nossas férias, eu vou fazer o máximo de filmagens possíveis e eu vou dividir com vocês nesse vídeo aqui. Eu espero que vocês curtam. E então é isso. Nós acordamos muito cedo, pegamos o avião 7 horas da manhã e a gente chegou aqui às 10 da manhã. Batemos perna até agora. Agora deu uma cansadinha, então a gente veio pro hotel, fez o check-in, estamos relaxando, e aí a gente vai para a parte 2 mais à tarde. Então depois a gente, se Deus quiser, vamos conseguir pegar um pôr do sol lindo. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, nós estamos na cidade de Perugia, que fica que é a cidade, como se diz, a capital da Umbria, na Itália. E essa cidade ela é construída em um penhasco. Então, toda vez que a gente chega à beira dela, a gente tem aquelas vistas maravilhosas. Então, fingers crossed, vamos cruzar os dedos que até o fim da tarde a gente consiga sair e pegar um pôr do sol bonito, porque nenhum lugar melhor que esse para a gente ver um pôr do sol. Perugia é uma cidade medieval e muitas das construções dela são de antes de Cristo, então elas são muito, muito antigas. Uma cidade encantadora, merece ser visitada um dia. Então, fica com a gente aí e eu espero que você curta as paisagens que a gente vai poder capturar nessa aventura. Até mais então, vem comigo! Antes de começarmos o passeio, deixa eu mostrar rapidamente onde ficamos hospedados. Escolhemos ficar no Hotel Sant'Ercolano, um lugar simples, mas confortável, que funcionou muito bem para a nossa viagem. Como a ideia era passar a maior parte do tempo explorando Perugia e aproveitar ao máximo a cidade, sabíamos que passaríamos poucas horas aqui. Por isso, não precisávamos de muito luxo. Queríamos apenas um lugar bem localizado e com tudo o que precisávamos. E nesse aspecto foi uma ótima escolha. Daqui, conseguimos caminhar até o centro histórico de Perugia. Além disso, a estação de ônibus fica bem pertinho, o que facilita bastante para quem pretende explorar a região sem precisar utilizar um carro. E olha, há muitas outras vilas e cidades por aqui que também merecem uma visita. E ao longo dessa aventura, vocês também vão conhecer a minha convidada especial, a minha irmã Eugênia. Depois de deixarmos as malas no hotel, era hora de começar a explorar a cidade. E para mim, não existe maneira melhor de conhecer um lugar pela primeira vez do que caminhando. É assim que descobrimos ruas escondidas, pequenas lojas, cafés charmosos e detalhes que muitas vezes passariam despercebidos. E Perugia é exatamente esse tipo de cidade. Construída no alto de uma colina, praticamente toda caminhada envolve uma subida ou uma descida, mas o esforço vale a pena. A cada esquina surge uma nova vista, uma praça diferente, um edifício que parece ter saído de um livro de história. E logo nos primeiros minutos uma coisa ficou muito clara para mim. Perugia é uma cidade onde o passado continua presente. Nos museus, nas ruas, nas muralhas, nas portas antigas e nos edifícios que continuam fazendo parte do dia a dia dos moradores. E é claro, não dá para falar na Itália sem reparar nos carros. Entre tantas ruas estreitas e antigas, não é difícil entender por que os carros pequenos fazem tanto sucesso por aqui. O Fiat Panda e o clássico 500 estão por toda parte. Mas esse pequeno Fiat Topolino chamou especialmente a minha atenção. Olha só ele, pequeno, charmoso e perfeito para as ruas estreitas de uma cidade medieval como Perugia, onde um carro normal teria dificuldades para passar.
mas esse pequeno carrinho consegue circular com muito mais facilidade. Depois de caminharmos até o centro, fomos procurar um lugar para tomar um bom café da manhã. E foi assim que conhecemos o Café Sandri. A recomendação veio do motorista que nos trouxe do aeroporto e concluímos que foi uma excelente dica. Fundado em 1860, o Sandri é a cafeteria mais antiga e um dos lugares mais tradicionais de Perúdia. Ali, moradores e turistas se encontram para tomar um bom café, saborear doces italianos e apreciar o movimento da cidade. Mas fica aqui a dica, não venha ao Sandri com muita pressa. Como é um lugar bastante procurado, é comum haver uma certa espera pelo atendimento. Depois do café, continuamos o nosso passeio. E para falar a verdade, acho que Perúdia é uma daquelas cidades que vale a pena conhecer sem seguir um roteiro muito rígido. Aqui, cada rua parece esconder uma surpresa. Você dobra uma esquina e encontra uma pequena praça. Alguns passos depois surge uma igreja centenária. Mais adiante, um arco medieval e, de repente, uma vista incrível das colinas de Úmbria. Como a cidade foi construída no alto de uma colina, somos presenteados o tempo todo com paisagens lindíssimas. E em Perúdia, o caminho acaba sendo tão bonito quanto o destino. E sem perceber, acabamos chegando ao coração da cidade. A Praça 4 de Novembro. É aqui que Perúdia parece acontecer. Moradores, turistas e estudantes, todo mundo acaba passando por esta praça em algum momento do dia. Bem no centro está um dos maiores símbolos da cidade, a belíssima Fontana Maggiore. Ela foi construída no século XIII e ela impressiona não apenas pela beleza, mas também pela riqueza dos detalhes. É o tipo de lugar onde vale a pena parar por alguns minutos e simplesmente observar. Percebemos vários grupos de jovens muito elegantes, cercados por familiares e amigos. Logo descobrimos o motivo daquela comemoração. Na Itália, existe uma tradição muito bonita. Depois de concluírem a universidade, muitos estudantes colocam na cabeça uma coroa de louro e flores, símbolo de vitória e conquista, e saem pelas ruas celebrando esse momento tão especial, enquanto são cumprimentados por todos que encontram pelo caminho. É impossível não perceber a alegria deles. São fotografias, abraços, flores e muitos momentos compartilhados ao lado das pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Porque viajar não é apenas conhecer monumentos e paisagens. É também cruzar o caminho de pessoas, ouvir histórias e, mesmo que por alguns minutos, fazer parte delas. Estamos aqui no final da tarde, essa luz maravilhosa. Olha aqui. Esse dia maravilhoso. Ali embaixo acho que tem um parque também. É muito lindo. Oi, Eugênia. Oi, Bem-vinda. tudo bem? Tá gostando? Estou amando. É lindo aqui, não? É tranquilo, muito bonito, Você recomendaria? com certeza. É um dos poucos lugares que tem muita gente visitando, mas ainda é muito seguro, né? Sim, Tenho achado bem seguro andar por aqui, tanto que eu tô com a câmera pra fora. É o que a gente tá aprendendo aqui nas grandes capitais da Europa, você já não pode mais caminhar assim facilmente com as câmeras, né? Mas a gente tá dando muita sorte aqui é muito gostoso, muito calmo, embora seja de bom tamanho, né? Olha ali, olha aqui, ele, ó. Lembra um pouco as favelas, né? As casas todas no alto. Só que é uma favela muito linda, né? Que está aqui há séculos. Muito lindo. a arquitetura é muito bonita mesmo. E tem muita história, né? A gente conseguiu até pegar uma missa hoje, né? A gente pegou um pedacinho de uma missa. A gente entrou no... acho que é a igreja central. Mas eu coloco aqui as filmagens que eu fiz lá para vocês verem.
E muito bonito, a gente. E calmo, né? Bem calmo, bem calmo, tranquilo. bem tranquilo. A gente recomenda. A Itália é belíssima. Então é isso, vamos continuar aqui. Ecco il mio cuore, I'm giving you all my love. Sempre sarai tu il mio amore, my darling, my angel, my dove. If ever you would leave me, I think I would lay down and die. Oh, ecco il mio cuore. Now tell me your heart is mine. Secondi, minuti ed ore, days without you feel like years. Se tu mi lasci, amore, I die in a river of tears. I wish I had more to offer. You know I'd give you the stars up above. Depois de tanto caminhar, chegou a hora de recarregar as energias. E em vez de procurar simplesmente o restaurante mais famoso da internet, aceitamos a recomendação de um morador e fomos jantar no La Pasteria de Perugia. Um restaurante encantador, com um ambiente acolhedor e cheio de charme, marcado pelos tradicionais tetos de tijolos e pelas charmosas alcovas. Chegamos um pouquinho antes do horário de abertura e mesmo assim fomos recebidos com uma simpatia enorme. E a comida? Bom, essa fala por si só. Os italianos levam a gastronomia muito a sério. E sinceramente, com razão. A culinária italiana é maravilhosa. Existe até uma curiosidade que muita gente talvez ainda não saiba. Para eles, a massa faz parte do seu dia a dia, assim como o arroz e feijão fazem parte da alimentação dos brasileiros. E preparar uma boa massa para o italiano é quase uma forma de arte. Então fica aqui uma dica para quem pretende visitar o país. Se alguém disser que prepara uma massa incrível, não se surpreenda se o assunto vier acompanhado de muito orgulho. O que para nós pode parecer apenas um prato simples, para o italiano pode ser uma receita cheia de tradição, história e orgulho. No dia seguinte, seguimos para mais uma recomendação. Dessa vez, ela veio da internet. O nosso café da manhã foi em um lugar chamado Café Arco. Tem este nome porque está bem próximo a um lindo arco medieval. E foi uma ótima escolha. O lugar é bastante procurado, então conseguir uma mesa pode não ser tão simples, especialmente nos horários mais movimentados.
Os funcionários são super simpáticos e existe uma grande variedade de comidas e opções para café da manhã. Para aproveitar melhor e experimentar um pouco de tudo, escolhemos 4 sanduíches diferentes. Como eles eram miniaturas, foi uma ótima maneira de provar vários sabores em uma única visita. O único detalhe é que o lugar é bem pequeno. As mesas ficam bastante próximas uma das outras. Foi assim que começamos a conversar com as pessoas da mesa ao lado e, claro, aproveitamos para fazer uma pergunta. Percebemos que todos pediam café expresso e vinha acompanhado com um copinho minúsculo de água. Então perguntamos, por que vocês tomam água junto com o café? E eles nos explicaram uma curiosidade interessante. Antes de tomar o café, os italianos costumam beber um pouco da água para limpar o paladar e assim apreciar melhor o sabor do café. Perugia é a capital da região de Umbria, localizada bem no coração da Itália. Quando pensamos em uma viagem à Itália, é natural que as primeiras cidades que venham à mente sejam Roma, Florença, Veneza ou Milão. É claro, todas elas têm muito a oferecer. Mas a Itália vai muito além dos seus destinos mais famosos. Conhecida como o coração verde da Itália, a Umbria é a região de paisagens verdejantes, cidades medievais e pequenas vilas cheias de histórias. Uma região onde é possível encontrar uma Itália mais tranquila, tradicional e, em muitos aspectos, ainda bastante autêntica. E Perugia é uma excelente porta de entrada para explorar tudo isso. Talvez justamente por não estar entre os destinos mais conhecidos do país, ela tenha conseguido preservar uma atmosfera muito autêntica. Aqui encontramos muito mais do que pontos turísticos. Encontramos uma cidade que continua sendo vivida por quem mora aqui. As pessoas caminham sem pressa, nos cafés, turistas e moradores se misturam, conversando, observando o movimento e, claro, saboreando um bom expresso. Os estudantes ocupam as praças e uma coisa que também chama muito a minha atenção são as cores da cidade. Os tons terrosos, que vão entre o terracota e os tons quentes das construções antigas, combinam perfeitamente com essa atmosfera medieval e dão a Perugia um charme muito especial. E o mais interessante é que, mesmo recebendo visitantes, a cidade segue o seu próprio ritmo, sem parecer ter sido transformada apenas para o turismo. E foi justamente isso que eu mais gostei em Perugia. Essa sensação de estar em uma cidade que continua vivendo para os seus moradores e não apenas para quem vem visitá-la. A sensação é de estar conhecendo uma Itália que continua sendo, antes de tudo, dos italianos. E no fim das contas, penso que é isso que procuramos quando visitamos um país. Não apenas conhecer os lugares, mas também ter a oportunidade de experimentar um pouco da vida como ela realmente é. Aquela comemoração na praça também ajuda a explicar uma das coisas que mais me chamou a atenção em Perugia, a quantidade de jovens pelas ruas. No começo achei que fosse apenas porque estávamos visitando a cidade durante o verão, mas logo descobri o verdadeiro motivo. Perugia é uma importante cidade universitária. A Universidade de Perugia foi fundada em 1308. E está entre as mais antigas da Itália. Além dela, a cidade abriga também a Universidade para Estrangeiros de Perugia, que recebe estudantes do mundo inteiro, interessados em aprender a língua e a cultura italiana. Talvez seja justamente por isso que Perugia tenha uma atmosfera tão especial. Apesar de toda a sua história, ela continua sendo uma cidade jovem, cheia de vida e energia. De um lado, construções que atravessam os séculos. Do outro, jovens escrevendo novos capítulos da história da cidade. Mas existe outra curiosidade que tornou Perugia conhecida muito além das fronteiras da Itália: o chocolate. Se você nunca ouviu falar da Perugina, talvez já tenha visto falar de um de seus chocolates mais famosos, o Baci Perugina.
Além de delicioso, ele tem uma característica muito curiosa. Dentro de cada embalagem existe uma pequena mensagem romântica. É um detalhe simples, mas que acabou tornando uma marca registrada da empresa. Aliás, se você visitar Perúdia durante o mês de novembro, vai encontrar a cidade completamente diferente. É nessa época que acontece o Eurochocolate, considerado um dos maiores festivais de chocolates da Europa. Durante alguns dias, as ruas ficam tomadas por visitantes, degustações e muitas atrações ligadas ao chocolate. Imagino que seja um verdadeiro paraíso para quem gosta de doces. Acho que esse é um bom motivo para eu voltar a Perúdia. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu viajo é observar como as pessoas vivem. Às vezes, basta sentar em uma praça por alguns minutos para perceber que cada cidade tem o seu próprio ritmo. E Perúdia parece nos convidar a fazer exatamente isso. Diminuir o ritmo, caminhar sem um destino definido, parar para tomar um café, observar o movimento. Nem sempre precisamos correr de um ponto turístico para outro. Às vezes, são justamente os momentos mais simples que acabam ficando na memória. E talvez seja por isso que Perúdia tenha me conquistado tanto. Ela não parece ter pressa para impressionar. Ela simplesmente é. E se você é um amante de café, eu super recomendo que você faça uma visita à loja Bialetti. Seus funcionários são muito atenciosos e hospitaleiros. É uma loja especializada em café, com várias opções para escolher, desde o café mais forte, intenso e até os mais suaves, além de opções com sabores. E fica aqui a dica, no fundo da loja existem uns arcos incríveis com uma vista lindíssima da cidade. Vale a pena conferir. Perúdia talvez não seja a cidade mais famosa da Itália, mas foi justamente isso que tornou tão especial para mim. Ela conquista aos poucos, nas ruas de pedras, nos cafés cheios de moradores, na energia dos estudantes, na simpatia das pessoas, nas pequenas descobertas que fazemos quando nos permitimos caminhar sem tanta pressa. E talvez seja exatamente por isso que eu já estou com vontade de voltar. Foi muito bom compartilhar este pedacinho da Úmbria com vocês. A nossa visita foi rápida, mas foi suficiente para perceber que Perúdia tem muito mais a ser descoberto. Então fica aqui a dica. Se você estiver planejando uma viagem pela Itália, talvez Perúdia seja um destino que vale a pena incluir no roteiro. E quanto ao pôr do sol que eu falei no início, nós acabamos pegando este aqui. No próximo episódio, continuaremos a nossa viagem por essa região fascinante da Itália. Então, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo episódio.